Estão me escutando? Boa noite, Jesus ressuscitou! Então, ok, né? Só vamos começar aqui mais uma live. Queria chamar vocês a participarem com a gente para esse momento em que a gente vai falar um pouquinho da misericórdia de Deus na nossa vida, na nossa história. E eu queria que a gente, enquanto o pessoal está entrando, eu queria que a gente pudesse fazer esse pequeno momento de oração. E eu queria que vocês cantassem comigo, né? Se você estiver na sala, na cozinha, estiver botando o menino para dormir, e aí, hoje a nossa vida é essa, né? Então eu queria convidar vocês para que a gente pudesse fazer esse momento de oração e dizer que juntos, cada um na sua casa, mas juntos, unidos em Deus, estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria convidar vocês a cantarem comigo. Pedir que o Espírito Santo ele venha hoje a abrir o nosso coração, a abrir a nossa cabeça, a nossa voz, fazer com que o Espírito Santo ele possa reinar hoje na sua casa, na sua vida, mas principalmente no seu coração e no coração de todos da sua família. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Oh, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Senhor Jesus, hoje derramar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E eu te peço, Mãe, encerrando esse pequeno momento de oração, eu queria, através desta Ave Maria, que vamos rezar agora, eu queria rezar também por Dom Aldo, que hoje está na casa do Pai, que ajudou tanto esta comunidade, ajudou tanto esta missão. Queria convidar vocês a se unir comigo nesta Ave Maria e que Nossa Senhora possa recebê-lo em seus braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, mais uma vez, para quem está entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje me deram, obrigado, Sara. Hoje pediram que eu viesse falar um pouco sobre esse tema, né? A misericórdia que tudo transforma. A misericórdia de Deus tudo transforma, que é uma frase dita pelo nosso fundador, Padre George. E aí eu queria falar um pouco desse tema, principalmente pegando a minha vida, pegando um pouco da minha vida, de que maneira que a misericórdia de Deus, ela transformou a minha vida e ainda hoje transforma, e ainda hoje é necessária para mim. Então, sempre quando eu lembro de misericórdia, sempre quando eu lembro de tudo aquilo que Deus ele já fez, eu lembro das pessoas que me ajudaram a ver essa misericórdia. Eu gosto muito desse tema da misericórdia, mas eu sempre tento fazer o link desse tema sobre a misericórdia, pensando nas pessoas que me levaram a ver essa misericórdia. Aqueles instrumentos que Deus ele colocou na nossa vida, os nossos amigos, às vezes uma pessoa que passa por você, aquelas pessoas que na sua vida, na sua história, fizeram com que você presenciasse, fizeram com que você enxergasse a misericórdia de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida, na sua história. Porque para mim, quando eu falo de misericórdia, quando eu falo de transformação, eu sempre penso nessas pessoas. Eu sempre penso naquelas pessoas que me ajudaram a ver, a presenciar essa misericórdia. E a misericórdia, ela sempre esteve presente na minha vida desde antes da comunidade ele ter este nome, né? Filhos da Misericórdia. Então, para eu falar um pouco dessa misericórdia, para eu falar um pouco dessa transformação na minha vida, dessa misericórdia que tudo transforma, eu queria falar um pouco da minha vida, da minha história. Prometo, para aqueles que me conhecem, prometo fazer o resumo do resumo, certo? O resumo do resumo. E dependendo do tempo que a gente vai ter, existem também algumas pessoas que eu vou chamar aqui ao vivo, que eu vou apertar um botão aqui e vou chamar, para que também possam falar um pouco do seu testemunho, possam falar também um pouco da sua história, de como a misericórdia de Deus transformou
a vida de cada um, tá certo? Então eu queria começar falando um pouco dessa história, né? Para quem não sabe, eu sou da comunidade Aliança. Para aqueles que não sabem, a comunidade ela começou em Fortaleza. E como não falar de misericórdia, como não falar de comunidade de Filhos da Misericórdia, sem falar do fundador, né? Sem falar do nosso querido Padre George. Que quando eu conheci o Padre George, não era Padre George, era Professor George, né? Tem algumas pessoas aqui da comunidade que estudaram com ele, que foram alunos e alunas, né? Rani adorava as aulas do Padre George quando era professor George, certo? Então eu vou contar um pouco do começo, certo? E aí vocês vão entender por que eu vou falar isso. Antes da comunidade ter esse nome, Comunidade Filhos da Misericórdia, a comunidade ela era um grupo, era um grupo de jovens, era um grupo de adolescentes que tinham feito a crisma, em Fortaleza, numa escola particular, né? Nessa escola particular existia um professor que dava aula de formação humana, conhecido como Professor George. Eu não fui aluno do Professor George, né? Eu tinha um amigo que era aluno do Professor George, e esse aluno também, esse amigo meu, que é o Cristiano, que ainda mora em Fortaleza. Cristiano, quando ele estava terminando a crisma, que eu não sabia nem o que era crisma, certo? Eu tinha feito a primeira Eucaristia e só. Cristiano, ele me convidou para ir para a missa de crisma dele, que era num dia de semana à noite. Isso foi em 1995, veja bem, 1995, década de 90. Então eu fui para essa crisma, fui para a missa de crisma dele, e lá participei, né, mas não senti nada. E após essa crisma, no dia 16 de dezembro de 95, foi a primeira reunião desse grupo de crisma que queriam permanecer unidos. E aí formaram um grupo de oração. Quem era o coordenador do grupo de oração? Adivinhe? Adivinhe quem era? Padre George, né? Que na época era Professor George. Então ele me chamou para participar desse grupo. E eu comecei a participar desse grupo, que na época tinha um nome, era Iniciação do Jovem na Vida Cristã. E aí depois o resto é história. Viu como eu fui rápido, né? Viu como eu fiz o resumo do resumo, certo? Então, o nome era Iniciação do Jovem na Vida Cristã. E após esse nome, nós, rezando, nós colocamos o nome de Comunidade Goel, né? Comunidade Goel, que no Antigo Testamento, Goel significa meu Redentor, meu Salvador, que é o próprio Jesus. Então, através desse grupo, por que eu estou falando do Cristiano? Por que eu estou falando? Era o Cristiano e uma prima minha, né, a Elice. A Elice e Cristiano foram aquelas pessoas que me levaram para Deus. Foram aquelas pessoas que me fizeram enxergar, que me fizeram ter essa experiência com Deus. Então, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a minha transformação, a minha vida de transformação com Deus, com a misericórdia do Pai, foi através dessas pessoas, que até hoje
fazem parte da minha vida. E dentro disso, dentro dessa característica que eu falei aqui, dentro dessa pequena historinha que eu contei aqui para vocês, eu queria fazer duas perguntas para vocês. Quando foi que a misericórdia de Deus visitou o seu coração? Quando foi que a misericórdia de Deus ela visitou o seu coração? Foi por meio de quem? E aí eu queria que vocês lembrassem. Eu queria convidar vocês a lembrarem quem foi aquela pessoa, quem foram aquelas pessoas que levaram vocês, que levou você a conhecer a misericórdia de Deus. Quem foi aquela pessoa que levou você a ter essa primeira experiência, a ter esse primeiro amor com Deus? Porque foi através do outro que eu conheci a misericórdia de Deus. Foi através da fraternidade, foi através da oração comunitária, de todos juntos. A primeira experiência que eu tive com Deus, quando eu olhei para o lado, quando eu olhei para os dois lados, quando eu olhei para a minha frente, atrás, eu tinha irmãos, eu tinha pessoas que estavam comigo. Quem foi aquela pessoa que foi sinal de Deus, sinal de misericórdia na sua vida? E aí eu queria colocar uma frase aqui para você, e eu queria que você refletisse comigo. A misericórdia de Deus não pode parar em mim. E isso eu estou falando para você. A misericórdia de Deus ela não pode parar em mim. A misericórdia de Deus ela não pode parar em você. A experiência que você teve com Deus, a experiência que você teve com a misericórdia de Deus, ela não pode ficar apenas dentro do seu coração, mas ela deve ser testemunhada. Essa misericórdia ela tem que ser testemunhada, porque assim como tiveram pessoas que foram providentes, que Deus ele providenciou para que eu conhecesse a misericórdia na minha vida, nós somos providência de Deus para o outro. Nós somos a providência de Deus para aqueles que vão precisar dessa misericórdia. E talvez a única pessoa que vá apresentar essa misericórdia de Deus seja você que está me escutando agora. Nós somos a providência de Deus. E a partir desse ano, a partir de 1995, eu conheci o professor George. E detalhe, ele era que puxava o louvor, era ele que ministrava o louvor. Todo grupo de oração tem um louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí tem um louvor, né? Pronto, ele era a pessoa que ministrava o louvor. Diga aí, pense aí no Padre George ministrando louvor, pulando, batendo palma, fazendo... Então, pense aí em tudo aquilo que a gente vivenciou, certo? Então, dentro dessa experiência, eu queria chamar outra pessoa. Eu vou escolher outra pessoa aqui. Eu vou escolher uma outra pessoa que está aqui, que hoje está aqui nessa live. E eu queria que essa pessoa também falasse dessa experiência. Onde foi que ela teve essa experiência de misericórdia, essa experiência de amor, de misericórdia, de que maneira que Deus transformou a sua vida, certo? Atenção que eu vou chamar mais uma pessoa aqui, certo? Só um instante. Espera aí que tá abrindo, viu? Espera aí que tá abrindo. Já já você não saber quem é. Lá vai eu de novo.
Calma, Lucas, calma, vai dar certo, calma. Peraí. Estou chamando, mas está caindo. Peraí. Vamos dizer. Vou pedir que vou pedir a ajuda aos universitários. Repetir o comentário. Peraí que eu vou perguntar aqui para a diretoria, viu? Se mandar a solicitação é melhor. Hã? Pronto. A pessoa, a pessoa que eu estou chamando, que a pessoa já sabe quem é, eu queria que a pessoa pedisse para entrar, que aí fica melhor para a gente poder chamar. Então, eu vou chamar o. Melhor chamar outro, né? Isso aqui é certo. Já chamei, já chamei. Já chamei. Falta só a pessoa aceitar. A pessoa tem que aceitar. Aê! E aí, Major? Tá escutando nada? Tu tá escutando o que eu tô falando? Não tá escutando? Vou chamar de novo. Eu tô, eu tô sem voz. Vocês estão me escutando, né? Oi. Eu tô aqui, né? Agora sumiu aqui o link que tem uma duas carinhas sumiu. Ó,
Ó, pode ser aqui. Chamei de novo. Chamei de novo, calma. Chamei de novo. Chamei de novo, calma. Assim. Pronto, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Estou aguardando. Pronto, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Bom, eu chamei o Lucas, mas ele não estava me escutando. Ou ele que ele não estava entendendo o que eu estava falando. Eu chamei o Lucas, mas ele não estava me escutando. Pronto! Agora deu certo. Tô morrendo. Tô morrendo de rir já. Tu queria ser tu queria ser a última. Eu ia te chamar Os por último, tu últimos foi a são os primeira. primeiros. Pensa. Eu já chamei a comunidade todinha aqui já. Se o senhor puder abaixar isso aí, eu agradeço, PG. Ei, tá tudo bem? Dá pra Oi, escutar? galera de Fortaleza. Tô de fone. Tá dando, né? Pronto. Então, voltando, certo? Eu contei um pouco da minha história dentro da comunidade, né? Desde o começo. Espera aí, Atlas, que o padre tá assistindo com um som bem alto. Eu tô ouvindo atrasado. Pessoal, Nelly vai falar com o padre porque ele tá com som alto. Agora não sou eu não, é o padre, viu? Pronto. Bom, quem participar até o final, eu tenho histórias para contar do padre George, quando ele era padre, ou quando ele era professor. Tenho histórias para contar quando o padre George era professor George. Quem ficar até o final, eu posso ver se ele deixar, se ele permitir, eu conto pelo menos uma, tá certo? Se ele permitir, eu conto uma. Vai ser. Nelly, Vai ser uma live dos micos do padre. Siga aí com o padre. tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pronto. Vou voltar aqui, certo? Em cima do tema, em cima desse tema que hoje colocaram para a gente poder partilhar, né? A misericórdia tudo transforma, assim como a misericórdia hoje ela transformou a minha vida, né? O primeiro amor, a experiência que a gente teve com o amor de Deus, que eu tive com o amor de Deus, em cima de tudo aquilo que eu falei, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? De maneira, viu como fiz o resumo do resumo, né? Consegui, né? Consegui fazer o resumo do resumo. Já Então, já vi o resto dos 40 minutos. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história de vida dentro da comunidade, né? Como foi que tudo iniciou e de que maneira que essa misericórdia hoje ela transformou a sua vida, né?
Eita. Oi, amor, tá aí já assistindo. É, eu digo, muita coisa, né, assim, para contar em pouco tempo, né, que eu acho que daqui a pouco fecha a live e tem que abrir Ah, outra chamada, conta do foi tempo. permitido que eu Mas, fizesse outra chamada. Abraão, um beijo. A Nelly colocou o Roberto no caminho certo. É, é uma alegria, né, assim, poder partilhar um pouco, né, do que a misericórdia de Deus fez na minha vida, né? Realmente a misericórdia transformou. Feio, outro beijo. Ai, gente, um beijo para todo mundo. E são 13 anos, não, 14, 13 anos, né? Vai fazer 14 já, de comunidade Filhos da Misericórdia em João Pessoa. E é o tempo que eu tenho de comunidade. Em, não, vixe, Maria, estou perdendo todo o fio da meada. Desde 2006, né, que a comunidade veio para João Pessoa, outubro Sim. de 2006, 16 de outubro, 17 de outubro de 2006, e eu tive a graça de conhecer, né, a comunidade através do Padre George, e porque eu fui na paróquia que ele celebrava recém-ordenado, né, na São Pedro Pescador, através de um convite de Ju Formiga, minha querida amiga, que é da comunidade Consolação Misericordiosa, mas ela admirava muito o jeito como o padre celebrava o sacramento da Eucaristia, né, a Santa Missa. E disse que eu precisava me confessar com ele, né? Muitas coisas aconteceram, né, na minha vida e eu precisei me confessar com ele. E aí ele falou que tinha uma comunidade aqui em João Pessoa, queria que eu precisava, né, desse direcionamento espiritual. E aí ele, muito prestativo, né, ligou, me convidou para ir para a comunidade. E no dia 3 de novembro de 2006 foi o dia que eu coloquei os pés a primeira vez na comunidade, né? Nessa época era a Comunidade Mariana da Divina Misericórdia, ainda não era CFM. E no dia 2 tinha chegado a primeira mãe e criança acolhida do Carisma, né? Que era Ingrid e Ítalo. Ítalo bebezinho, na casa estava o padre, a Átila estava, na época, abrindo a missão, né, em João Pessoa, Roberto Leandro. E foi uma graça, né, conhecer, e por meio dessa minha amiga, né, que me apresentou, o Padre George, eu pude experimentar esse amor e essa misericórdia. O Rafael, hashtag chama Joel. Eu pude experimentar o amor de Deus na minha vida, né? De uma maneira que eu nunca tinha sido apresentada, conduzida, né? E o amor de Deus, ele realmente transformou, né? A misericórdia de Deus transformou minha vida. Louvo e agradeço por tudo que passei e passo, né? Até chegar aqui, né? Tudo que Deus fez, né? Toda a mudança de vida. Quem me conhece desde o início sabe, né? Como eu era, né? Assim, e toda a mudança de vida, de estilo de vida, tudo aquilo que Deus realizou, né, no meu coração, né? A primeira vez que eu percebi, né? A primeira vez que eu senti Jesus falando comigo, né? Através de uma adoração. Foi tudo na comunidade, né? Foi tudo na comunidade. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus, né? Pela comunidade. Não tenho como não mencionar, mas também louvo e agradeço a Deus pela vida de Dom Aldo, né? Que foi um dos instrumentos, até falei hoje, né? Na formação de manhã. Que foi um dos instrumentos que foi utilizado por Deus para trazer o carisma para João Pessoa, né? E eu não tenho certeza, assim, que quando Deus pensou no carisma Filhos da Misericórdia, né, vendo as necessidades de João Pessoa, né, ele já tinha reservado assim meu lugar,
né, o quanto eu sou feliz, né, sendo comunidade de vida, né, o quanto o meu coração rejubila, né, por essa graça, né, e agradeço muito também a Deus por Ele ter me dado a força, né, de renunciar às minhas vontades, renunciar a tudo aquilo que eu vivia para viver este novo, né, essa nova vida em Deus, né, que eu precisei passar pela cruz, né, precisei sofrer, mas precisei para poder contemplar a misericórdia jorrando em mim. E conheci um monte de gente que me apresenta essa misericórdia, né? Estou muito feliz nesse carisma. Né? Diga aí, Tem, meu compadre. tem algum momento, tem algum momento específico, assim, eu sei que dentro da comunidade foram vários momentos, né? Foram vários momentos que Deus Uhum, ele se apresentou, né? Que a misericórdia de Deus ela se apresentou, ela, ela se apresentou de vários sinais, né? Ordinários e extraordinários, né? sim. Tem algum momento específico que até hoje você lembra, em que você Eita. realmente pôde presenciar algo que, depois de tanto tempo, você ainda lembra daquele momento, que para você aquilo ali foi sinal de Deus, foi sinal da misericórdia? Que foi fundamental para minha Sim, mudança? até mesmo fundamental até para a mudança, para a transformação de vida. Certo. Ixi, Maria, são tantos. Tem sim, tem a primeira vez, né, que eu escutei, né, senti verdadeiramente o Senhor falando comigo, né, que foi ainda na primeira casa da comunidade. Fazia, Sim. acho que ia fazer um mês ainda que eu tinha conhecido o Padre George, recém-ordenado. E naquele dia eu estava muito angustiada, sofrendo muito. Lilibela, um beijo, meu amor. Estava muito angustiada e fui para a comunidade. Nesse dia eu participei, cheguei, participei da missa e era uma sexta-feira, né? E aí é muito marcante, assim, porque era uma sexta-feira e né, os meninos estavam fazendo jejum e perguntaram se eu podia adorar o Santíssimo, né? E até então eu não tinha essa prática de adoração. E um dia antes eu tinha ido para uma missa e nessa missa, sim, Nossa Senhora tinha me revelado como Jesus ia falar comigo, né? Eu senti isso no coração. E aí, nessa adoração, Roberto, que na época nem imaginava que um dia ia ser meu esposo, para mim eu achava que ele ia ser padre, né? Me ofereceu uma Bíblia. E eu aceitei, mas assim, não entendi, assim, não tinha muita prática de ler a Bíblia, na verdade não tinha prática nenhuma. E ele colocou, né, me deu a Bíblia, me deu o ventilador e eu fiquei diante de Jesus, pedindo a ele perdão, né, mas pedi que ele falasse comigo, se ele me amava e se me perdoava, porque ele já tinha me falado pelo padre, até por você, numa partilha que a gente teve, né, apresentando o tratado, né, da verdadeira devoção, quando a gente ficou para a Sim. Coca. E eu abri a Bíblia, né, pedindo uma palavra, que foi a maneira como eu tinha percebido que Jesus falava com as pessoas. E aí eu abri a Bíblia, ela estava de cabeça para baixo, eu disse que eu nem prestava, eu abri a Bíblia. Coloquei a Bíblia no chão e ousadamente pedi para que Jesus, se ele quisesse falar comigo, ele tinha o poder de deixar a Bíblia parada, a página da Bíblia parada onde ele quisesse. Porque o ventilador estava bem em cima de mim, porque a casa era muito quente, muito quente. E a gente não sabe quanto era Eu quente lembro, aquela sala. eu lembro. Misericórdia, era um fogo. Era quase um purgatório. E aí
teve um momento que a página parou de passar e eu peguei a Bíblia, não olhei e coloquei mais para perto de mim e disse que se era a palavra que Jesus queria dizer que me amava e me perdoava, ele ia deixar lá, porque eu não ia olhar ainda não. Aí eu rezei outras coisas, chorei muito nesse dia. E depois de um tempo, quando eu peguei a Bíblia e fui ler, Jesus me revelou a palavra de Lucas 7, 36 a 50, a pecadora perdoada. E no final fala, né? Aquele que muito demonstrou amor, muito foi perdoado. Então, toda vez que eu falo, eu me emociono. Então, assim, é uma passagem muito forte, né? Um momento muito forte que me fez ter forças para perseverar e chegar até aqui, né? Toda vez que eu penso na minha história, penso na misericórdia de Deus, penso naquela sexta-feira, né? Dia do Filho da Misericórdia, dia que o Filho da Misericórdia nasce, né? É o dia que Jesus me perdoou, né? Me amou. Então, não tenho dúvidas. E nesse dia eu me confessei com o padre e ele falou uma profecia, né? Profetizou na minha vida, né? Disse que Deus tinha planos na minha vida e que se ele me contasse agora eu não ia nem entender e nem aceitar. E realmente foi. Quando foi à noite, eu voltei de novo para a capela para agradecer. E foi quando Roberto cantou uma música que marca a minha história, que é Bem Mais, da Sueli Façanha, né? E o refrão diz: Eis minhas mãos vazias, mas estendidas, a minha vida é toda tua, Senhor. Então, realmente, o amor de Deus me constrange, né? Então, a minha vida é toda dele, né? E eu fico muito feliz em poder anunciar, né, essa misericórdia que transformou a minha vida. Esse é o fato, é o primado, né, da misericórdia na minha vida. Era outro, né? Eram dois, né? Mas tá bom, esse aí já foi confuso. Não, tá ótimo. Eu queria agradecer por você ter Mala, aceitado, viu? Ter aceitado eu que participar, agradeço. viu? Dizer que eu amo cada um. E assim, e eu falei aqui de pessoas, né? Falei de pessoas que entram na nossa vida e são pessoas que quando a gente conhece, carregam, para mim, existem pessoas que carregam a misericórdia e entregam para a gente, como eu falei, né? Pessoas que têm Deus e não querem guardar esse Deus, não querem guardar essa misericórdia para si, mas que tem que ser providência de Deus também para o outro. Então, para mim, várias vezes você também foi essa pessoa que trouxe esse Deus, o Deus que está em você, a misericórdia, o carisma que está em você, várias vezes também, mesmo eu sendo da comunidade, também me tocou várias vezes. Então, só tenho a agradecer. Amém. Eu Viu? tenho que agradecer, né, a todos vocês. Agradecer a misericórdia que veio, né, com as pessoas de Fortaleza e que hoje reinflama novamente esse carisma lá, né, dizer a todos de Fortaleza, perseverem, né. Meu sim, né, suor, lágrimas, sangue, trabalho, né, como diz Lidiane, né, a gente todos os dias derramando para que esse carisma possa chegar cada vez mais aos corações, né. Sou muito grata a todos. Ok, Sou obrigado. Viu? Deus feliz, sou filha da abençoe. misericórdia. Até Deus mais. abençoe. Um cheiro na minha filhada. Tá certo, tá dormindo, graças a Deus, para poder participar. Graças a Deus. Graças a Deus. Um cheiro no Roberto Obrigada, também. padre. Tá, tá aí. Cheiro, amor, cheiro, pessoal de Fortaleza, de uma pessoa que eu amo. Um beijo. Beijo. Me dispense aí. Não sei fazer isso não. Eu também não sei não. Não, Sara sabe, sabe. Vou chamar outra pessoa. Vou chamar outra pessoa, Contra-regra. né? Vou chamar outra pessoa aqui. Beijo, todo mundo. Beijo, meu amor, que foi sinal da misericórdia na minha vida. Ricélia, A, um beijo, minha a prima. diretoria, a diretoria está dizendo que é tudo que tem que sair.
Como é que eu faço isso? X. Ixi, Maria, onde é que tem um X aqui? X. X. Tem não, X aqui não. Desliga o celular e tu sai. Ah, achei. Tchau, gente. Já. Vou chamar outra pessoa. Não foi que eu sei tudo. Não vai chamar ele? Não. Pronto. Tá vindo. Mais uma pessoa. Se Lucas quiser, eu posso chamar ele depois, viu? Muito bem. Pronto. Finalmente. Abemos. Consegue me ouvir? Eu tô ouvindo. Tu tá ouvindo? Tô, escutando. Pronto. Cadê Liz? Tá ainda acordada ali com a Laura no quarto. Me apossei do quarto dela. Pronto. Pessoal, para quem não conhece, me chama André, certo? Esse aqui é o André. Ele, lógico que ele vai contar um pouco da história dele, por isso que eu não vou me estender, mas André é uma das pessoas que participaram da comunidade, vamos dizer, desde o começo, né, desde 98, né? É um daqueles da década de 90, então ele participou do começo da comunidade também, da missão de Fortaleza, e hoje a missão de Fortaleza ela volta, né? Nós estamos fazendo vocacional, ele participa também do vocacional, e aí nós queremos, eu te chamei aqui para falar um pouco, né? Para falar um pouco dessa misericórdia, dessa transformação, desse amor de Deus, de que maneira que Deus, assim como o Nelly falou, né, ele contou uma história bem pontual daquilo daquele amor de Deus, aquela misericórdia que ela sentiu, e aí eu abro espaço para que você possa também falar um pouco dessa misericórdia. Eu vou tentar não ficar lendo aí os comentários, então eu vou começar a rir, eu não consigo mais falar. Mas queria de antemão deixar o meu beijo, o meu abraço forte aí para Paulinha. Eu vi aí os comentários dela e algumas coisas que ela falou. Um abraço apertado, que Deus abençoe a ela, a família dela. Beijo, e a mãezinha do céu que está lá em cima, intercedendo nesse momento por cada um de nós, em especial para ela, né? E foi incrível, Atlas, como tu conseguiu resumir em 20 minutos, em menos de 20 minutos, sua história todinha. Então, se tu é capaz, eu consigo falar um pouquinho sem conseguir me estender. Eu tô sem tempo, eu não consigo ver quanto tempo a gente tem, até para poder, porque vai acabar com 1 hora, né, Atlas? Aí depois... A diretoria permitiu para eu voltar. Pronto, aí depois me avisa se cair, porque eu não consigo visualizar daqui não, eu vou só falar, tá? Pessoal, só lembrando que vai cair, mas aí depois eu retorno só para a gente finalizar, viu? Certo, um beijo aí pro pessoal de João Pessoa e para todo mundo aí de Fortaleza que está nesse momento acompanhando. A misericórdia de Deus tudo transforma, né? Antes, previamente, a gente se falou, o Atlas, logicamente, ele entrou em contato comigo, entrou em contato com a Nelly, acredito eu que não foi surpresa, não foi de supetão que ele chamou a Nelly também, para a gente refletir um pouquinho em cima dessa frase do padre, como ela reflete na nossa vida, no nosso chamado, em como Deus nos chamou, primeiramente, para viver essa misericórdia. Na realidade, o padre é um grande pastor, né? E que primeiro fez essa experiência e faz essa experiência com a misericórdia de Deus, e de alguma forma nós somos tocados por ela a partir do contato que a gente tem com ele e dos resquícios dessa misericórdia que vai também sendo derramado na história dele e no contato com a gente, né? Eu fui aluno do George, eu acho que foram 2 anos, lá em 97, 98, por aí. 98 foi o ano mesmo que
que eu conheci mais profundamente o George, a comunidade. Eu tive um contato primeiro com a comunidade através do Crisma. Eu acho que a maioria daquela época, enfim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, entrou em contato com a comunidade por causa do Crisma, né? De alguma forma, esse sacramento nos uniu, nos chamou, nos congregou em torno da misericórdia de Deus e do seu chamado, né? Então, o George era meu professor, e eu estudava nesse colégio particular que o Atlas mencionou no começo, e me inscrevi para o Crisma, não sei porquê, eu acho que minha mãe insistiu, enfim, tinha lá na hora da matrícula para você colocar se você queria fazer a Crisma ou não, ela colocou lá, e eu sei que passou alguns meses, tinha que fazer essa Crisma, que era todo final de semana, todo sábado. Até então estava tudo beleza, tudo legal, até o dia do retiro, que era mais ou menos no final da preparação para o Crisma. E nesse retiro foi quando eu tive realmente o primeiro contato com a voz, com a presença e com Deus, realmente, né? Eu lembro que nessa época, Atlas, foi em 98, final de 98, eu não esqueço essa data porque é o dia do meu aniversário, eu sou péssimo com data. Então, para Deus me chamar, e eu nunca mais esqueci desse chamado, ele escolheu o dia do meu aniversário para ser a vigília do Retiro de Crisma. Era um sábado à noite, era o dia do meu aniversário, dia 3, em 98, e esse foi a primeira vez que eu ouvi, uma das poucas vezes que eu ouvi realmente a voz de Deus de forma muito contundente, clara, né? Uma oração, nunca tinha feito uma adoração, um pouco, assim, logicamente quando a gente é adolescente, enfim, até antes, a gente tem pouco contato com a Eucaristia, mais o sacramento na missa, aquele momento rápido, mas a gente não para meditar, para refletir o que realmente é tudo aquilo que acontece espiritualmente na nossa vida a partir do momento da comunhão e daquela elevação do corpo e do sangue de Cristo. E nesse retiro de Crisma, eu era adolescente, na época eu tinha 17 anos, estava completando 17 anos naquele dia, e era o momento cume, era o momento ápice do retiro, dos retiros que a gente fazia, era um momento de adoração, né? E eu lembro que eu estava no canto daquela sala da irmã Yolanda, daquele salão da irmã Yolanda, e estava de cabeça baixa, o Santíssimo exposto, só iluminado pelas velas, e eu lembro como se fosse hoje as palavras que eu ouvi, né? Pela primeira vez eu senti a Eucaristia e eu ouvi a voz de Deus. E Deus foi muito sucinto, muito curto com as palavras. A única coisa que eu escutei foi: vem e segue-me. Desde aquele dia, essa frase, ela ressoa ainda na minha vida, ressoa na minha história. Eu era muito novo, logicamente, quando Deus nos chama, quando Deus fala com a gente não tem a compreensão naquele momento do que aquilo significa. E durante a nossa história, durante a nossa vida, os anos vão passando e a gente começa a perceber e a perscrutar realmente os sonhos, os desejos de Deus e entender o que Ele quer falar para a gente, né? Eu sei que naquela vez e naquele dia, aquela palavra foi uma palavra de vida eterna para mim, foi uma palavra de orientação, foi um chamado ao seguimento que vai se estender por toda a minha vida. E eu sempre, quando eu estou distante de Deus, eu fecho os meus olhos e eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus e o que Ele falava para mim, né? Então foi um momento muito forte, foi em 98. Depois disso, um ano e alguns meses depois, lá em 2000, depois disso, em 98, final de 98, 99, eu entrei na comunidade depois disso, a gente participava do mesmo grupo, ainda era Goel naquela época, né? E aí a gente, de alguma forma, eu tentei dar prosseguimento àquele chamado que eu achava que era só para ir para o grupo de oração, imagina só, que era aos sábados, que matava uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que era assistir jogo de futebol. E adolescente, cada um tem suas manias, as minhas era assistir jogo, enfim.
era curtir minha família e no final de semana começou a ser consumido por Deus, né? Nas horas vagas começou a ser consumido por Deus. E nas horas ocupadas também começou a ser consumido por Deus, né? A partir daquele momento, lentamente Deus foi me catequizando, Deus foi me chamando mais e mais e mais e mais e mais, até o ponto de que anos depois tive uma experiência, a gente já teve mais experiências mais profundas com a misericórdia e com a entrega a Deus através da comunidade, né? Quando foi em 2000, entre tantos retiros do Oásis, eu lembro que antes, no comecinho de 2000, eu tive a maior perca da minha vida, que foi a perca da minha mãe, e eu comecei a compreender por que Deus entrou na minha história justamente em 98, justamente no Crisma, e aí as coisas começam a ser colocadas no lugar. Quando a gente vai vivendo, a gente vai interpretando a voz de Deus na nossa vida e na nossa história. E quando eu perdi a minha mãe, eu tive, não momentaneamente, mas depois de meses refletindo, comecei a ter um entendimento do porquê que Deus entrou naquele momento na minha história, quando eu era tão novo, quando eu não entendia ainda completamente tudo, mas por quê, né? Em 2000 eu perdi minha mãe, e depois que eu perdi ela, aí começaram, eu acho que foi em 2000 também, aí lá pro meio de 2000 que a gente começou a ir frequentemente fazer retiros no Oásis, né? Começou aqueles processos de consagração e de entrega e de espiritualidade, uma espiritualidade, eu acho que a partir de 2000 a gente começou a ter uma experiência bem mais profunda com Deus, através dos irmãos e através dos momentos de oração e de adoração, né? Então, o comecinho da minha história foi muito isso, foi muito regada por um chamado juvenil, despretensioso, que eu não entendia muito bem, a uma perca muito dura, muito frustrante, muito inquieta, porque eu não entendia por que eu perdia tão cedo a minha mãe, e logo depois que eu perdi ela, meses depois, eu decidi fazer teologia, né? Na teologia eu busquei a resposta por que tudo aquilo estava acontecendo comigo tão cedo, né? Enfim, eu acho que se eu não tivesse tido a experiência que eu tive com Deus, talvez o meu futuro, a minha cabeça fosse totalmente outra, e aquilo que Deus me deu, enfim, não sei, seria totalmente diferente a minha história. Eu acho que quando a misericórdia de Deus consegue te tocar, e misericórdia é isso, né? A misericórdia, ela é uma palavra latina que tem são dois radicais, né? Ter compaixão, a primeira parte, misericórdia, vem de miserere, do latim, ter compaixão, e a segunda parte, córdia, coração, né? Então, ter misericórdia do coração. Quando essa misericórdia de Deus atinge o nosso coração, ela ressignifica a nossa história, ela nos aponta um caminho, né? Então foi mais ou menos isso. História mais ou menos assim, Atlas. No comecinho não é tão bem definida quanto a tua, mas foram anos muito bons que a gente viveu, e eu achei bonita a tua fala, principalmente quando tu diz que a gente encontra essa misericórdia de Deus no irmão, né? E como o irmão, aquele que caminha ao nosso lado, aquele que nos ensina, aquele que nos catequiza, aquele que nos ouve, aquele que nos abraça, aquele que nos puxa a orelha, aquele que briga com a gente no caminho